2 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 7. Hoje eu quero falar sobre o que limita você, dando uma introdução àquilo que nós vamos falar a partir do domingo que vem, quando estaremos iniciando a nossa série de mensagens, superando as limitações para alcançar a vitória. O que limita você? O que faz com que você não seja aquilo que você precisa ser? O que faz você deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja? Hoje nós temos um grande problema mundial e que se chama autoajuda. Você vai achar livros aí importantíssimos de grandes homens, de grandes psicólogos e outros mais, falando sobre a questão da autoajuda, que você tem potencial, que você pode, que você vai alcançar. Você vai ver aí nomes e mais nomes nesse tema, falando sobre o seu potencial. Só que antes de saber o seu potencial, você tem que saber o que Deus planejou para o seu potencial. O que Deus planejou para você e o que tem limitado Deus fazer aquilo que Ele quer na sua vida. O que tem limitado, o que você faz para limitar o poder de Deus na sua vida? Muitas vezes Deus quer nos usar e nos fazer chegar a lugares altíssimos, mas eu e você temos limitações e nós às vezes, além de ter as nossas limitações, nos limitamos com algumas atitudes, com algumas coisas que nós fazemos, chegamos a nos limitar. Chegamos a dizer para Deus que nós não vamos ter condição, mesmo se Ele quiser. Na Bíblia está cheio de gente assim, mas gente que conseguiu potencializar os seus problemas e chegar aonde Deus quis chegar. Uma das primeiras pessoas que você talvez vai conhecer é Abraão. Abraão, Deus chegou para ele e falou com ele assim: olha, a sua descendência vai ser grande. Ele: não, mas eu não, Senhor, eu não posso ter filho, eu estou velho, minha esposa é estéril. Olha só, a limitação que ele colocou, uma atitude limitadora para Deus. Quando você vai ver a história também de Moisés, você vai ver Moisés dizendo: Senhor, mas eu não posso porque eu sou gago. Como é que eu vou chegar para o povo de Israel, aquela multidão de mais de 1 milhão de pessoas, e falar com eles gaguejando? Olha, você vê, ele tem atitudes limitadoras para o poder de Deus. E o que limita você? Para você alcançar a vitória na sua vida, na área profissional, na área emocional, na área sentimental, e em várias áreas, você tem que saber e compreender que precisa tirar essas limitações de você, se liberar dessas limitações para alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? E nós vamos ver um pouco disso hoje. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Você vai ver algo importantíssimo aí, muito importante. O texto diz assim, se você quiser ler comigo na NVI, o texto diz assim: pois Deus, vamos ler juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que fantástico esse texto. A gente lê, a gente vê aqui covardia. O que nós entendemos por covardia? Covardia é a mesma coisa de não enfrentar as dificuldades da nossa vida, ou enfrentar os grandes temores que nós temos. Somos covardes quando voltamos para trás. Somos covardes quando diante de um grande problema não conseguimos enfrentá-lo e corremos. Um exemplo do povo de Israel, que era um povo covarde, que chegava diante de Golias e corria. Aquilo era covardia do povo. Tem pessoas que acham que covardia é quando um pai bate no filho, né? Essa palavra ela é meio complicada. Mas a palavra aqui, quando nós vamos no original, você vai ver no seu papelzinho aí, no seu conexo, você vai ver que covardia no grego, ou deilia no grego, significa medo, significa limitação, significa timidez. E olha que coisa fantástica quando nós vamos olhar a palavra de Deus, e o texto diz assim, se nós formos mudar a palavra covardia para deilia, que é a palavra original, entendendo o significado dela. Pois Deus não nos deu espírito de medo, limitação e timidez, mas
de poder. Primeira coisa que Deus nos deu um espírito de poder. Não nos deu um espírito de limitação, de medo, de timidez. Deus nos deu um espírito de poder. Espírito de que mais? Nos deu um espírito de amor. Olha só que fantástico. Nos deu também um espírito de equilíbrio. Olha que coisa mais fantástica ainda. Esse mundo tão desequilibrado de hoje que precisa tanto de equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Mas quando nós pensamos aqui na palavra covardia, nós vamos ver que covardia é o contrário. Olha só, que covardia é o contrário de poder, é o contrário de amor e é o contrário de equilíbrio. Então uma pessoa que é limitada, tem medo e tem timidez, o que acontece com ela? Ela não tem poder, ela não tem amor, ela não tem equilíbrio. Então vamos pensar ao contrário dessas palavras todas. Pensa comigo. Uma pessoa que é covarde, que tem medo, que é medrosa, limitada e tímida, ela é fraca, ela não tem poder. Ela é fraca. É alguém que não consegue alcançar aquilo que precisava alcançar. É alguém que não consegue ter vida em si mesmo, ter vida de Deus dentro dele para alcançar aquilo que Deus quer que ele alcance. Então é uma pessoa que vai ficar limitada, vai ficar só naquele batidinho ali, nunca vai experimentar mais de Deus. Segunda coisa, é uma pessoa também que não tem amor. Porque quem é covarde, limitado, cheio de medo e tímido, não tem amor. Amor pelo outro e amor próprio. Olha só como a limitação faz com que você perca o amor. Segunda coisa, é uma pessoa desequilibrada. A pessoa que é covarde, tímida, medrosa e limitada, ela é o quê? Desequilibrada. O que é desequilibrada? Ela não tem equilíbrio, ela não tem uma consciência pessoal, ela não consegue se estabelecer. É alguém que está ali, está aqui, está ali, está aqui, está aqui, está ali. Falta de controle. Você já conviveu com alguém assim? Que hoje essa pessoa ela é médica e amanhã ela é veterinária. Aí amanhã ela fala assim, eu acho que não é isso que eu quero. Eu acho que o que eu quero, agora eu vou ser astronauta. Aí de astronauta ela fala assim, agora eu vou ser agricultor. Você já conviveu, eu estou exagerando, mas já conviveu com gente assim, que até hoje não achou o rumo, que até hoje não encontrou alguém que não tem equilíbrio, alguém que não tem estabilidade. Já viu gente crente assim também? Que hoje ele é o mais crente de todos os crentes. Se por acaso Paulo chegasse ali, ia ficar envergonhado, porque aquela pessoa era a mais crente das mais crentes. No domingo, na segunda-feira é a pior das piores dos pecadores que existe. Na terça ela melhorou, na quarta ela piorou, na terça fica aquele negócio, efeito sanfona espiritual. Eu estou na benção, estou mal, estou na benção, estou mal, estou na benção, estou mal, estou na benção, estou mal. Não dá. Você entende isso? Então, quando nós pensamos sobre isso, então olha só o que a limitação faz em nós. A limitação nos tira o poder, ficamos fracos, nos tira o amor e nos tira o equilíbrio, ficamos desequilibrados. Então nós vamos pensar que agora eu queria que você pegasse sua caneta, pegasse seu papel aí, e você vai completar comigo algumas coisas importantes. Nós vimos lá o texto, vimos também a palavra grega, né, deilia, medo, limitação e timidez, e nós vamos ver sobre isso. Quais são as atitudes que nos limitam? Quais são essas atitudes? O que nós fazemos para trazer sobre nós as limitações? Vamos lá, vamos pensar juntos? Vamos lá? Então vamos lá, primeira coisa, anota aí no seu papel. A primeira coisa que nos limita chama-se incredulidade. A primeira coisa que limita você chama-se incredulidade. Quando você é incrédulo, interessante que alguém falou comigo alguma vez, falou assim, pastor, tem um vizinho meu que é incrédulo demais. Eu falei assim, é o quê? Incrédulo. Eu pensei até que ele estava falando sobre a música Creu, né? Do Creu. Eu falei, o que é incrédulo? É incrédulo demais. Eu não aguento. Eu passei esse dia e falei assim, rapaz, deixa de ser incrédulo. Eu falei, misericórdia, irmão, essa palavra é esquisita. E eu fui olhar no dicionário e, por incrível que pareça, existe a palavra incrédulo, viu? Incrédulo é uma conjunção mínima da palavra incrédulo. Interessante que existe, ele estava usando a palavra correta, mas é muito esquisita a palavra. Eu falei, incrédulo, mas que não, o cara é incrédulo, aquele cara é incrédulo demais. Eu
falei, meu Deus, será que ele está querendo dizer incrédulo? Não, mas a palavra é essa mesmo. Então, quando nós vamos ver na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, nós vamos analisar o passo a passo nosso, como é que você tem agido com incredulidade. E você vai fazer uma análise, se você colocar assim de 1 a 10, como é que tem sido a sua incredulidade? Você vai ver que tem números altíssimos. Incredulidade para acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Incredulidade para, às vezes, não acreditar que Deus vai salvar os seus parentes. Incredulidade para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Pessoas ansiosas, pessoas morrendo de ansiedade, morrendo aí, passando mal, porque não conseguem entender que a vida deles já está certa na presença de Deus. Isso é incredulidade. Pessoas que não conseguem entregar o dízimo, porque incredulidade, porque acham que vai faltar. Olha só onde você manifesta a incredulidade. Agora olha só esse texto bíblico que eu queria que você lesse comigo. Hebreus capítulo 3, verso 12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é incredulidade? Falta de fé. Se eu não tenho fé, eu vou me afastar do Deus vivo. Então, quando eu tenho incredulidade, eu estou limitando. Eu estou limitando a ação de Deus na minha vida. Agora, olha só um texto fantástico. Está lá em Mateus, depois você pode olhar. Eu me lembro da referência. Mateus que diz que Jesus não operou milagres na Galileia por causa da incredulidade daqueles. Lembra desse texto? Olha que fantástico, Jesus curou algumas pessoas, fez algumas coisas, mas Ele não operou milagres, mais milagres e milagres mais poderosos por causa da incredulidade. Meu querido, minha querida, Deus não opera muita coisa hoje na nossa vida e não faz muita coisa porque nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Deus continua tendo o mesmo poder, mas a ação dele na minha vida perde porque eu estou limitando Deus. Eu não estou acreditando em tudo mais. Hoje eu estou usando demais a razão. Hoje eu estou fazendo contas lógicas. É ou não é? Hoje nós estamos fazendo, olha, isso aqui é legal, pode acontecer, mas isso aqui não pode. Isso aqui não tem jeito, porque nós estamos usando a incredulidade como atitude limitadora. Segunda coisa, vamos lá, completa aí. O pessimismo. Essa aqui é uma doença braba. Essa é pior do que ser incrédulo. Pior do que ser incrédulo. O pessimismo, além da incredulidade, uma atitude também que nos limita é o pessimismo. Uma pessoa pessimista, ela consegue destruir uma igreja, sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Uma pessoa consegue destruir uma igreja se ela for pessimista. Se você convive com alguém pessimista, no seu comércio, no seu trabalho, olha, começa a orar, porque é alguém que vai destruir. Um pastor pessimista vai destruir a igreja e vai atrapalhar o reino. Interessante que o que faz o pessimismo na vida da pessoa? O pessimismo começa quando a pessoa começa a ter uma visão incrédula da vida. Sabia que a incredulidade traz pessimismo? Você não tem fé, você não espera que Deus possa fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Só o pior. Me lembro de um irmão que disse assim um dia: pastor, a Bíblia fala que o negócio só vai piorar, e o senhor está querendo que melhora? Mas como é que a Bíblia fala isso, irmão? A Bíblia fala lá que é pai brigando contra filho, é filho brigando contra pai, o mundo está piorando, é gente matando gente, é praga, é problema, terremoto e tal. Olha para mim, se a gente for pensar nisso, não dá para pregar a palavra de Deus mais não. Vamos ficar quietos então agora dentro de casa, é ou não é? Vamos ficar quietos, não vamos falar mais sobre família, porque a Bíblia fala que os pais vão brigar contra os filhos contra os pais. Então não vamos falar mais sobre família, não dá conselho mais não, que a palavra de Deus falou que o negócio vai pegar. Aí eu comecei a questioná-lo. A visão pessimista dele trouxe consequências na família, porque ele parou, esqueceu. Às vezes o pessimismo quanto ao que nós vamos alcançar, nós estamos pensando em fazer a reforma lá de baixo, não vai ser barato. Não vai ser barato. Aí nós pensamos assim, né? Vamos para a caneta, né, Silveira? Nós temos que ir para a caneta. Aí a gente vai para a caneta e faz as contas. É difícil. É difícil.
Porque lá embaixo, gente, nós precisamos fazer uma cozinha toda, completa. Nós precisamos derrubar aqueles banheiros e fazer de novo. Dinheiro, muito. Aquele piso tem que tirar todo e fazer tudo de novo. Construir 2 salas aqui em cima. É muito dinheiro. Aí a gente olha e fala assim, nós somos incréus, né? Somos os incréus. Aí vem o pessimismo. Pastor, é difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho o pé no chão, viu? Tenho o pé no chão. Mas eu tenho algo que não está nesse chão. Que é um negócio chamado fé. E eu creio que se Deus quiser, Ele rasga o céu e nós vamos ter dinheiro para construir esse negócio aí de baixo, ainda construir a casa de apoio e vida. Mas o que acontece? Pastor, essa visão sem pessimismo do Senhor, de onde que vem? Vem da fé. Então se você é incrédulo, você é alguém que tem pessimismo. Eu creio que nós não temos condição. Nós já fizemos as contas, gente, não vai ficar mais ou menos 25 mil a 30 mil reais. Não fica mais barato que isso ali não. Aí você pensa assim, pastor, mas misericórdia, isso aí é a entrada da igreja de 3 meses praticamente, quase 3 meses, a entrada da igreja durante 3 meses, é pegar o dinheiro todo da igreja. Todo mundo vai ficar sem pagamento, o pastor vai passar aí dificuldade no mês inteiro e vai pagar as contas. Aí a gente pensa, isso é pensamento pessimista, o negócio vai apertar, viu? Ninguém vai receber, nós vamos pagar tudo, nós vamos pisar ali, mas não vamos comer agora, é azulejo. Agora deixa eu te falar, quando vem o pessimismo, ele pensa assim, mas quando você tem fé, que sabe que Deus pode abençoar, e eu sei que Deus, nesses dias que nós vamos fazer esse negócio aí, Deus vai abrir as portas sobre você, para você dar uma oferta abençoada. Deus vai de desgarrar aquele problema financeiro que você tinha lá assim, e discordar aquilo tudo lá assim, tirar as cordas de tudo, e desacorrentar tudo, para Deus te abençoar, e você vai chegar e falar assim, eu vou dar uma oferta abençoada, porque Deus abriu minhas portas sobre minha vida, e nós vamos começar a ver uns negócios acontecer, como nós já vimos nessa igreja, Deus fazer uns negócios maravilhosos, amém? Você pode dizer amém pelo menos? Amém? Então nós podemos ver, olha só Eclesiastes capítulo 11, verso 4, o pessimista é esse cara aí, quem fica observando o vento não plantará. Se a gente for olhar a receita da igreja, não dá para fazer mais nada, viu? Parou, estacionou, vamos ficar onde é que está. Se a gente for olhar as contas, se você for olhar suas contas, dá para poder dar uma oferta de 1.000 ou não? Não dá. Dá para dar uma oferta de 500? Muito menos, pastor. Mas baixa mais aí. De 50, assim, só se for de 5 vezes. Agora, eu creio que você não pode ficar observando as circunstâncias para plantar. Você tem que semear diante de Deus. Semear, você não precisa. Se você ficar olhando o vento para plantar, você não vai plantar. Olha lá. E quem fica olhando para as nuvens não vai colher. O pessimista é assim, ele fica olhando assim, peraí, eu vou fazer minhas contas aqui. Deixa eu falar para você, você tem que fazer suas contas, você tem que administrar, mas você tem que entender uma coisa, se você tem um coração de fé, você não vai ser pessimista. Você vai começar a olhar para frente e ver que Deus pode te dar a vitória. Anota aí, terceira coisa, terceira atitude, a insubmissão. Essa tem sido uma das atitudes desses últimos dias, atitude desses últimos tempos, e que as pessoas de tempos mais antigos, como eu, nos assustamos. Me lembro daquele pastor que teve aqui no velório do Felipe, ali atrás, em menos de 5 minutos que conversei com ele, ele disse assim, Magno, deixa eu te falar uma coisa, tem sido difícil esses últimos dias para pastorear, não tem? Aí eu falei, ele tem sido difícil. Rapaz, eu estou sofrendo tanto com esse negócio de pastoreio, porque as pessoas estão insubmissas. As pessoas já não são mais aquelas coisas mais que você falava na frente da igreja e as pessoas obedeciam na semana. Você fazia um convite para as pessoas estarem no sábado para poder levantar, para poder fazer uma oração. Aí você chega lá, o povo não está mais. No meu tempo, gente, eu lembro disso em Montes Claros. Desde lembra dessa história também, porque desde foi uma das iniciantes de uma igreja grandiosa em Montes Claros, a 4ª igreja presbiteriana, desde que começou na casa do tio dela, com o pai dela. E hoje eu me lembro, quando o pastor chegar na frente da igreja e falar assim, gente, 2 horas da tarde, o culto acabava meio-dia, domingo de manhã, 2 horas da tarde, todo mundo na porta da igreja para a gente fazer o evangelismo. Tinha 70, 80, 90, 100 pessoas na porta da igreja. Uma igreja de 350 membros, tinha 150, 200 pessoas na porta da igreja.
num sol escaldante de 43, 44 graus de Montes Claros. E o povo animado, e violão, um no canto cantando umzinho, no outro cantando uns corinhos, o outro lá sentado conversando, e nós lá, ó, batendo o violão lá, e outro batendo a percussão, e saía aquela turmona toda para evangelizar. Hoje você chama o povo, isso é lá em Montes Claros de novo, viu? Você chama lá o povo, aparece quantos? 5! E o pastor da glória a Deus, oh meu Deus, aleluia que veio 5, porque eu já vim muitas vezes sozinho. Hoje nós estamos numa vida difícil. A submissão é uma atitude que limita. Porque se eu não sou submisso a uma liderança, se eu não tenho uma liderança na minha vida, se eu não sou submisso à igreja, se eu não estou andando junto, o que vai acontecer? Vou limitar Deus. Porque muitas vezes eu não vou me submeter, e Deus é alguém que detesta a rebeldia. Deus, Ele amaldiçoa os rebeldes. Sabia disso ou não? A palavra de Deus fala isso, que Deus detesta os rebeldes, aquelas pessoas que não se submetem, aquelas pessoas que não obedecem, que não estão ali, que não aceitam a repreensão, que não aceitam o conselho. Então, essa atitude limita a gente, porque nós vamos perder a bênção de Deus. Olha só o que esse texto bíblico diz: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Olha que texto fantástico de Romanos 13:5. Quando você chega no texto e olha que não é só para poder ser punido. Eu vou ser obediente ao meu pastor, vou ser obediente à lei do Brasil, porque senão, eu vou pôr um cinto de segurança, que se o policial estiver ali na frente, meu Deus, vai ser barra para mim. Você vai pôr um cinto de segurança, eu tenho aprendido isso a cada dia. É para obedecer à lei, não é para o guardinha te pegar ou não. Você vai andar certo, não é para poder com medo de uma punição, é com medo da sua consciência, porque não tem nada que te condena mais do que a sua consciência, e não tem nada pior do que dormir com a consciência pesada. Já pôs a consciência pesada no travesseiro, o travesseiro chega a partir no meio assim, tão pesado que tem hora, é ou não é? A cama chega a virar assim, tanto está pesado. Então tem que confessar, tem que estar diante de Deus e tratar isso aí. Escreve mais um aí, mais uma atitude: a falta de envolvimento. O que é a falta de envolvimento, irmãos? É quando você não se envolve com o povo de Deus, quando você não se envolve com a família do Senhor, quando você não se envolve. Olha só que fantástico. Vamos dizer que hoje, e eu aguardo que isso aconteça um dia, nós vamos começar na quarta-feira. Nós vamos começar na quarta-feira uma série de mensagens sobre avivamento, saindo da frieza para buscar o avivamento. Quarta-feira vai ser dias de poder e de fogo de Deus na vida da gente. Amém? Vamos pedir a Deus para acender um fogo novo no coração da gente. Para a gente sair daqui assim, esse mês de outubro, Deus ministrar sobre nós. Lembrando que 31 de outubro faz 497 anos da reforma protestante. Então mês de outubro é uma boa hora de estudar sobre avivamento, que outubro foi um mês de avivamento no século 17. Agora olha só para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós pensamos no avivamento, nós pensamos que Deus vai fazer alguma coisa, amém? Deus vai fazer alguma coisa. Agora imagina só, hoje, se Deus começar a fazer uma ministração especial sobre nós aqui e nos abençoar, quantas pessoas vão perder? Você nota que essas pessoas ficaram limitadas por não estar participando? Por não estar envolvidas? Quantas vezes, Paulinho, nós tivemos momento de oração aqui, e que Deus ministrou assim, e que nós saímos daqui, parecendo que estava assim, a um palmo do chão, e a gente pensava assim, né? Algumas vezes eu comentando com alguns irmãos, e a gente pensava assim, meu Deus do céu, tal pessoa devia estar aqui. E a falta de envolvimento dela trouxe o quê? Limitação. Foi limitado. Então olha só o que o texto de Hebreus, capítulo 10, 25 diz. Vamos ler juntos? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem. Olha só que fantástico. Nós não vamos deixar de nos reunir como alguns têm feito. Infelizmente nós temos passado por isso na igreja. Não só aqui, mas a igreja do Senhor na face da terra. Muitas pessoas hoje estão em casa,
assistindo a continuação do Caminho das Índias. Ainda estão no Caminho das Índias, mesmo depois que ela acabou. Esqueceram dos caminhos do Senhor. Ainda estão nos caminhos das Índias. Eu nem sei como é que chama essa novela nova aí, né? Tem gente que sabe. Você não está querendo falar, mas você sabe, né? Você entende? Deixa eu te falar uma coisa. Alguém falou assim: pastor, Deus proíbe a gente assistir novela? Não. Se Deus proibisse você assistir novela, Ele tinha levado você para o céu. Lá não tem novela. Lá tudo é real. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que edifica uma novela? Me fala aí, me ensina, me fala o que edifica. Qual a edificação que você tem? Qual o encorajamento que você tem? Qual a educação que você tem? Qual o aprendizado que você tem? Então deixa eu te falar uma coisa. Você ficaria diante de uma pessoa que só te ensinasse homossexualidade? Você ficaria diante de um professor que passasse horas por semana diante de você ensinando trair o seu marido, trair a sua esposa? Você ficaria diante de alguém que só mentisse para você? Você ficaria diante de uma pessoa que só te ensinasse roubar, falcatrua, dificuldade, problemas e mais problemas, mais problemas? Mas é isso que a pessoa faz quando ela está na frente da televisão, gente. Me ajuda. É isso que faz. Ela está aprendendo tudo ali, ó. Aquilo está entrando na cabeça dela, ela nem está vendo. Então, às vezes, a falta de envolvimento faz a gente se apegar a essas coisas e limita o poder de Deus. Que você devia estar aqui agora aprendendo, sendo abençoado, e a pessoa não está. Vamos orar por essas pessoas, amém? Orar para que Deus possa livrar essas pessoas e elas poderem ser abençoadas. Outra coisa que nos limita, outra atitude, escreve aí: a infidelidade. A infidelidade é algo que limita a gente. Ser infiel em quê? Infiel com Deus. A infidelidade minha com o Senhor. A infidelidade minha com o Eterno. A infidelidade minha com a obediência aos mandamentos de Deus. A infidelidade quanto àquilo que Deus quer de mim e eu estou vivendo contrário àquilo que Ele quer de mim. Isso é infidelidade. Quando você começa a obedecer a você mesmo ou começa a obedecer ao pecado, você está adulterando, sabia? E quem está sendo traído é Deus. É um adultério. E olha só o que esse texto que eu achei na Bíblia, que é fantástico. Provérbios 13:15. Olha só que fantástico. Vamos ler juntos? O caminho... Vamos ler de novo? O caminho do infiel é áspero. Olha que fantástico. Infidelidade em quê? Às vezes infidelidade no dízimo, infidelidade nas ofertas. Você está traindo Deus, fazendo algo que Deus não gosta. Você está traindo o povo de Deus através de palavras más, traindo as pessoas com palavras más. Então o caminho do infiel, ele é áspero. Não é um caminho gostoso. E olha só a sexta e última atitude. Escreve aí: a ignorância bíblica. Você limita Deus com a incredulidade. Você limita o poder de Deus com o pessimismo. Você limita o poder de Deus com a insubmissão. Você limita o poder de Deus com a falta de envolvimento. Você limita o poder de Deus com a infidelidade. Limita também o poder de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida, quando você tem a atitude da ignorância bíblica. Você não conhece a palavra de Deus. Há pessoas aí garradas, enfiadas a cara em livros e mais livros e mais livros, mas não pega a Bíblia para ler. Deixa eu te dizer uma coisa para você, é fantástica a leitura, você precisa ler mesmo, você precisa ler coisas não evangélicas, sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Você precisa ler. Hoje alguém assustou comigo porque eu estava com um livro de Padre Fábio de Mello na mão. Deus, pastor! E aquela coisa, e eu tentei explicar ali assim. Deixa eu te falar uma coisa, tem um livro do Padre Fábio de Mello que muita gente devia ler. É Quem Me Roubou de Mim, é esse daí, o livro? Quem Me Roubou de Mim. Você devia ler o livro. Um livro de psicologia, um livro falando sobre essa questão da subjetividade, daquilo que você não é para agradar o outro. Eu vou ser alguma coisa para agradar o outro, e aí você vai se machucando e adoecendo. Eu peguei o livro lá, vou começar a ler o livro. Você precisa ler, tá? Você precisa ler também uns clássicos. Você precisa ler uns clássicos aí, você precisa ler uns negócios bons. Não tem problema você ler Cecília Meirelles. Não tem problema você ler Augusto Cury. Não tem problema. Você lê Fernando Pessoa. Já leu Fernando Pessoa? Fantástico. Não tem problema você ler. Não tem problema você ler Machado de Assis.
Agora deixa eu te falar uma coisa, gente que enfia a cara nisso e faz disso a Bíblia, não funciona. Começa a ficar ignorante aí, cai numa dificuldade, não tem a palavra de Deus para fugir da tentação. Lembra como é que Jesus fugiu da tentação? Jesus fugiu da tentação e saiu dela por causa do jejum que ele estava fazendo de 40 dias e 40 noites, amém? Não! Se ele não estivesse fazendo jejum, e se ele estivesse fazendo jejum, mas não soubesse da palavra, ele não saía da tentação, ele ia cair. Ele saiu da tentação porque ele sabia da palavra, ele lia a Bíblia, ele participava, ele estava sabendo o que estava acontecendo, então ele sabia dizer não. Meu querido, quanto que é importante saber da palavra de Deus, conhecer. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de decorar, não estou falando isso não. Olha, eu também tenho dificuldade de decorar, eu não sou Silas Malafaia não. Já viu Silas Malafaia pregando? O cara fala, esses dias alguém contou, ele falou 185 versículos bíblicos de cor. Isso é um negócio que só ele tem. Ele deve ter um lugar no cérebro que Deus não pôs em mim. Deus deve ter posto um aparelho no cérebro dele, uma parte a mais que não colocou em mim. Eu devo ter um vago aqui que não tem, aquele negócio dele tem. Aí alguém fala assim, mas pastor, não sei, olha, como é que chama aquele pastor, Paulinho, aquele que sabe a Bíblia toda de cor? Como é que é o nome dele? Você lembra dele? Quem lembra o nome dele? De BH. É um nome esquisito, né? Meio grego, meio hebraico, um nome diferente, não é? É até vontade, o Paulinho já falou algumas vezes que nós queremos trazer ele aqui. O cara sabe a Bíblia toda de cor. Você está entendendo o que eu estou falando? Toda. Você fala assim, o que está escrito lá em Filipenses capítulo 6, Filipenses capítulo 6, verso 1, assim, verso 2, eu tenho uma vontade, né? já falamos umas 3 vezes, trazer ele aqui um dia. Irmão, ele prega sem Bíblia. E ele vai citando a Bíblia assim, e tem hora que ele nem prega, né? Ele vai falando assim, gente, lá no texto de Jeremias, capítulo 29, diz assim, taranã, 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 verso 2 diz assim, taranã, 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 e Gênesis, capítulo 26, verso 1 ao verso 10, diz assim, parará, 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 parará. Ele fica assim, aí sabe o que acontece? Deus deu um negócio para esse cara, mas não deu para mim não. Não deu para mim, não deu para ele, não deu talvez para você não. Agora deixa eu falar para você, Deus te deu a oportunidade de ter uma Bíblia na sua mão. Deus te deu a oportunidade de saber alguns versículos. Deus te deu a oportunidade de você ler. E você tem que ler e começar a aprender esse negócio aí, porque a ignorância bíblica faz a gente cair em ciladas. Olha só o que Jesus diz, palavra do Eterno. Palavra de Jesus, Mateus 22, 29. Vamos ler juntos? Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Você quer saber como é que você erra? É por não conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você começa a deixar de errar. Então nós vimos aí essas todas atitudes. Vamos ler juntos comigo, atitude por atitude: a incredulidade, o pessimismo, a insubmissão, a falta de envolvimento, a infidelidade e a ignorância bíblica. 3 formas de vencer as limitações. Vamos lá. 3 formas de vencer as limitações. Como é que eu posso vencer essas 6 atitudes aqui, pastor? Como é que eu posso tomar uma posição na minha vida para vencer? A primeira coisa, completa aí. A primeira coisa que você vai fazer, aplica a palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Sai da ignorância. Para vencer a incredulidade, para vencer o pessimismo, para vencer a insubmissão, a falta de envolvimento, a infidelidade e a ignorância, você precisa aplicar a palavra de Deus. Para de só ler. Para de só ficar engolindo. Nós temos um problema nesse século, sabe qual é? De pessoas que sabem tudo da palavra de Deus, mas a família deles está lá destruída. Sabem tudo da palavra de Deus, mas a vida pessoal deles está lá embaixo, com falta de caráter, com enganação, passando a perna nos outros e mentiraiada. As pessoas sabem, estão cheios da palavra de Deus, mas eles não conseguem amar o outro, perdoar o outro, obedecer pastor. Ué, que palavra de Deus é essa? Falta o quê? Aplicação, meu irmão. Falta aplicar, falta começar a dizer, como é que eu posso pegar esse texto e vivê-lo? Essa pergunta nós temos que ensinar. Essa pergunta, se há 20 anos atrás tivesse ensinado na escola bíblica, nós tínhamos crentes melhores hoje. Porque a escola bíblica de 20 anos atrás ensinava você a saber da Bíblia, mas não ensinava você a praticar. Nós precisamos começar a voltar àquilo que Jesus falou, aplicar a palavra de Deus. Aplicar, não só aprender, não só saber, enfiar, engolir, comer, mas começar a aplicar. Como é que nós podemos aplicar? Na vida diária, na família. A palavra de Deus diz que você precisa orar pelos seus. Você está orando pelos seus? Comece a aplicar isso. A palavra de Deus diz que se você crer, a sua casa será salva. Você está começando a viver isso?
A palavra de Deus diz que se alguém ficar doente e você orar, e a oração da fé vai curar o doente. Será que nós temos aplicado isso, irmãos? Hein? Então nós temos que começar a aplicar a palavra de Deus. Agora começamos a aplicar também na nossa vida. A palavra de Deus diz lá que quando Jesus entrou em nós, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, então as coisas velhas têm que ficar para trás. Eu tenho que começar a viver essa minha vida. Eu não posso ainda continuar na vida com Deus e com as coisas velhas ainda. Eu tenho que começar. Ah, tá, pastor, quer dizer que a partir de amanhã as coisas velhas vão sair? Não, mas espera aí, antes eu tinha 10 coisas velhas, agora eu só tenho 9, amém? Antes eu tinha 20, agora eu só tenho 10. Antes eu tinha 10, agora eu só tenho 2. É assim, eu tenho que começar a aplicar, tenho que começar a viver. A palavra de Deus diz lá assim, não, é não, não tem meio termo, não tem mais ou menos. Eu tenho que começar a aplicar a palavra de Deus. E Romanos capítulo 15, verso 4, diz isso: pois tudo que foi escrito no passado, vamos juntos? Foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, do bom ânimo, precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha só, tudo que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para nos encher, para nos engordar espiritualmente e nós ficarmos orgulhosos. Um grande problema hoje é o orgulho espiritual, já viu? Já viu gente orgulhosa espiritualmente? Tem 50 anos que eu estou andando com Deus. Eu bato no peito. Eu sou crente, eu nasci na igreja, parecendo que a igreja é maternidade. Nunca vi ninguém nascer. Já viu um parto na igreja? Quem já viu algum parto na igreja? Então deixa eu falar para você uma coisa. Olha, eu tenho 22 anos que eu sou crente, mas se perguntar, pastor, como é que você está hoje, eu digo para você que hoje eu já aprendi muito de Deus. E tem gente que mais nova que tem 2 anos que está mais adiante do que eu na questão da vida e do contato com Deus. Eu sei disso. Então, a Bíblia, ela foi escrita para nos ensinar. Ensinar, sabe o que é? É colocar no molde. Sabia disso? Sabe o que é ensinar? É pôr alguém no molde. É pegar a pessoa e colocar na sardinha. Já viu como é que o peixe... Quem já viu pegou uma sardinha e tinha cabeça e tinha rabo? Não tinha. Tem que cortar um negócio para enfiar lá dentro, para caber. Então Deus faz isso com a gente, nos ensinando a palavra de Deus. Vamos lá, completa aí. Segunda coisa, segunda forma para vencer as limitações: viva uma vida de obediência. Meu querido, minha querida, não tem jeito de fugir da limitação se você não obedecer. Obediência é o princípio de tudo. O princípio da sabedoria, sabe qual é ou não? É o temor a Deus. É o temor de Deus, é obedecer a Deus. Você quer ser sábio? Começa a obedecer a Deus. Olha que interessante. Você quer ser sábio? Vai para a faculdade. Você quer ser sábio? Faz um curso superior. Você quer ser sábio? Faz uma pós-graduação. Você quer ser sábio? Lê todos os livros de filosofia. Não. Você quer ser sábio? Tema a Deus, obedeça a Ele. É isso que a palavra de Deus está falando. Não que você não precisa fazer um curso de filosofia, você não precisa estudar, você não precisa ler. Não. Mas você quer ser sábio, a sabedoria é aquela que afeta a sua vida para você não ser limitado e conquistar aquilo que Deus quer. Você precisa temer a Deus e viver em obediência. Às vezes nós estamos perdidos nisso aqui, irmãos. Às vezes tem gente que acha que dá para negociar a obediência a Deus. Tem gente que acha que dá para negociar. Eu lembro da história que uma vez o pastor Jorge Linhares contou, eu já contei isso aqui, de um congresso que eles foram e que um frango tinha perdido. E que as pessoas comeram, ele ficou sabendo, ele viu o frango perdido lá, e chegaram para o pastor e disseram assim: pastor, o frango azulou todo. O que faz no congresso? Pastor, cozinha, não tem outro. Meta, cozinha e põe tempero no trem para poder sair o cheiro. E cozinharam esse negócio lá e deu o povo, só viu o povo. E o pastor Jorge falou que na hora que ele foi comer, estava aquela mesona, aquele frangão bonitão lá, flutuando assim, que ele passou no outro. Falei, eu quero ovo frito. Esse frango eu não como, o ovo dele até que eu posso, o ovo da galinha eu posso até comer, isso aqui não. E todo mundo com dor de barriga, e todo mundo passando mal, aquela coisa. Aí o pastor chamou na frente, o pastor Jorge falou assim: pastor Jorge, ora aí, pastor, para Deus curar, porque isso é coisa do diabo. Pastor Jorge falou que subiu e falou assim: irmãos, vamos orar, porque ninguém negocia com a justiça de Deus. Se vocês comerem isso aí, alguém devia saber, viu? Alguém com certeza sabia.
e essa pessoa talvez enganou a gente. Então vamos orar por essas pessoas que nos enganaram, para Deus poder tratar delas. Amém? Vamos ficar em pé. E orou para Deus ministrar a bênção sobre aquelas pessoas que tinham comido. E o pastor, depois murchinho, chegou e falou assim: pastor, aquela oração do Senhor foi de Deus. Deus revelou. Revelou não, irmão. Eu estava na hora que perguntaram para você, na hora que falaram do frango. Eu estava lá na hora. Ninguém negocia com a justiça de Deus, não. Ninguém negocia com a obediência. Você quer prosperar? Obedeça. Você quer crescer? Obedeça. Você quer andar na presença de Deus, ter uma consciência leve e abençoada? Obedeça. Quer ver o poder de Deus? Obedeça. Quer ser ministrado sobre o poder de Deus? Obedeça. Quer andar na bênção com a igreja? Obedeça. Não tem outro caminho a não ser o caminho da obediência, meus irmãos. Olha só o que esse texto bíblico diz em Deuteronômio 7, verso 9. Jesus, que texto maravilhoso. Vamos ler juntos? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Quando você anda na obediência, a sua obediência vai influenciar 1000 gerações. Olha só que fantástico. Hoje eu olho para trás e eu vejo a obediência da minha mãe influenciando a minha vida, influenciando meu filho. A sua obediência a Deus vai influenciar gerações. Você sabe por que nós estamos aqui, irmãos, hoje? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa da obediência de um, que já tem aí mais de 2 mil, mais de milhões e milhões de gerações, por causa da obediência de Jesus que nós estamos aqui. Foi por causa da obediência de Abraão, que saiu de um lugar para um outro desconhecido. Por isso que nós estamos aqui. Foi por causa de Abraão que nasceu Jesus. Foi descendência dele. A obediência de um influenciou gerações. Então não tem jeito. Você quer ser abençoado e abençoar as gerações futuras? Seja obediente a Deus. E a última coisa, para a gente terminar: priorize em Deus sua vida. Priorize Deus em sua vida. Priorize Deus em sua vida. Coloque Deus na frente. Quando a limitação chega, quando o mundo e o diabo chega e diz não, quando tudo diz que não, é a voz do Senhor que chega para você e diz sim. Então começa a ouvir a voz de Deus mais. O problema nosso é que nós estamos ouvindo tudo. Nós ouvimos as pessoas, nós ouvimos os nossos pais muitas vezes. Tem gente que até hoje está ouvindo, o pai já morreu há 20 anos, mas tem gente que está ouvindo até hoje a voz deles. Ah, pastor é espírita? Não, é ouvindo emocionalmente, ouvindo o pai dizer que você não presta, que você não vale nada, que você não serve para nada. Tem gente atolada nas drogas, atolada no crime, sabe por quê? Porque até hoje está ouvindo o pai dizer que você não vale nada. Então deixa eu falar um negócio para você. Começa a colocar os seus ouvidos para ouvir o que Deus diz para você, meu irmão. Sabe o que Deus diz de você? Que você é um vencedor, amém? Sabe o que Deus diz para você? Deus diz que você é o tesouro dele. Alguém já falou com você assim, meu tesouro? Tem gente que nunca ouviu essa palavra, né? Ô meu tesouro. Deus já falou isso para você. Deus falou que você é o tesouro especial. Não é qualquer tesouro. Ele tem vários tesouros, viu? Mas você é o tesouro especial dele. Olha que poder que tem isso. Quando o diabo chega para você e fala que você não vale nada, você fala assim: ô coitado, eu sou o tesouro do eterno, eu sou o tesouro do papai. O tesouro especial. Então não deixa nada te limitar, não. Quando o diabo diz que você não pode, ouça a voz de Deus dizendo que sim. Então priorize, coloque os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Você já esteve num lugar barulhento? E naquele lugar barulhento tem um vizinho que está tocando uma música. E no meio daquele barulho todinho você para ouvir a música que o vizinho está tocando. Quem já passou por essa experiência? E no meio do barulho você consegue ouvir o que está cantando. Levanta a mão quem já passou por essa experiência. É fantástico você conseguir essa educação. Os músicos, né, conseguem muito isso. No meio do barulho consegue definir o contrabaixo, né? Quem toca contrabaixo consegue. A bateria, o violão, a guitarra, consegue definir o back vocal. Quem faz o back vocal, no meio daquela coisa todinha, consegue definir a segunda voz ali. Isso é o que nós temos que fazer com Deus. No meio dessas vozes que estão cantando e gritando sobre nós, nós temos que ouvir o cicio de Deus. Sabe o que é cicio? Sabe o que é? O cicio de Deus. Aquele dia que Elias estava na caverna,
Elias estava lá esperando Deus falar alguma coisa e vem um trovão e estoura aquele trovão. E aí Elias fala assim: Deus vai falar, Deus vai falar. E o texto bíblico diz que Deus não falou nada. Daqui a pouco um raio que cai sobre uma fenda e aquela tempestade, aquele raio estoura. E o texto bíblico diz que não falou nada. Um terremoto acontece, racha tudo e cai pedras. E Elias dentro da caverna e nada de Deus falar no meio daquele barulho. E o texto diz que uma brisa suave veio. E Deus falou com Elias como um cicio. Oi, Elias, o que você está fazendo aí? Tem gente que, uma vez eu me lembro de ter ouvido um pastor dizer que ele pregando um texto e animou. E falou assim: Deus falou com Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele chegou em casa e falou assim: bem, a mulher dele falou assim: bem, Deus não falou daquele jeito com Elias, bem. Deus não fala assim com a gente. Deus chegou para ele e falou assim: Elias, ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí que ele chegou depois na pregação e falou: você lembra aquele dia que eu estava falando aquele negócio, irmão? Deus não falou daquele jeito com Elias. Quem falou com ele daquele jeito fui eu. Viu? Eu que gritei com Elias. Deus falou, foi suave com ele. E é assim que Deus fala, no meio do barulho, Deus fala com a gente. Magnus, Daniel, Isaac, Toninho, Marcos, Pedro, João, o que você está fazendo aí? Levanta, deixa de se limitar. Eu posso fazer muito na sua vida. Olha o que diz Mateus capítulo 6, 33. Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que fantástico esse texto de 1 Crônicas capítulo 18, verso 6. Vamos ler juntos? Fique de pé, vamos ler juntos? Vamos lá? Olha só que fantástico de alguém que entendeu que não havia limitação. Olha que fantástico de alguém que entendeu que Deus não era limitado e que ele não podia limitar o poder de Deus. Davi chega diante de Golias e vê aquele cara de 3 metros de altura e diz para ele assim: rapaz, hoje mesmo eu vou pegar você, viu? Porque quem é você, cara, para poder mexer com a gente aqui? Nós somos filhos de Deus, servos de Deus, e Deus é maior. E aquele dia ele venceu. Quando chegou diante dos exércitos dos filisteus, dos exércitos amonitas e outros exércitos mais, Davi sempre entendia uma coisa: eu sou pequenininho, viu? Eu sou pequenininho, 1,60 m, 1,5 m. Eu sou pequeno, eu não sei grandes coisas sobre armas, eu não entendo muita coisa sobre guerra, mas eu entendo o que é não ser limitado. Olha só esse texto, que verdade que nos mostra. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Onde Davi pisava o pé, Deus dava vitória. Pastor, é porque era Davi? Não, é porque Davi entendeu que não era limitado, Deus podia fazer mais. Vamos ler juntos o texto? E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. No seu papelzinho aí tem uma palavra dura e pesada para aqueles que são limitados. O texto diz: mas os covardes e mais outras pessoas lá, o texto diz que o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e essa é a segunda morte, Apocalipse 21, 8. Os limitados, os medrosos, os tímidos, não estão no reino de Deus, viu? Então eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Então, por favor, fala com seu irmão do lado assim: não limite a ação de Deus na sua vida. Fala para essa pessoa do lado, em nome de Jesus. Não limite a ação de Deus na sua vida. Por favor, gente, olha para mim aqui agora, olha para mim. Por favor, quarta igreja, não limite a ação de Deus nesta igreja. Deus não anda segundo as nossas doutrinas. Deus não anda segundo os nossos preceitos. Ele anda conforme o caminho dele. E a Bíblia diz assim: quem sabe o caminho do Senhor? Quem conhece os pensamentos dele? Hein? Responde para mim. Quem conhece? Alguém falou assim: pastor, que isso? Como é que acontece uma situação dessa? Morre uma pessoa tão especial. Quem conhece o caminho do Senhor, não limite Deus. Ele sabe o que está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode fazer maravilhas sobre nós, operar coisas assim que ninguém, o mundo inteiro vai perguntar. É perigoso nós recebemos visita do povo do mundo inteiro para saber o que aconteceu nessa igreja. Então deixa eu falar uma coisa para você: por favor, não limite Deus mais. O dia que você vê acontecendo um negócio que você acha que é estranho, você fala assim: Senhor, se não for do Senhor, o Senhor repreende e tira esse negócio, em nome de Jesus. Mas se for do Senhor,
eu quero estar no meio desse negócio, desse furacão aí. Se for do Senhor, eu quero velejar junto dessa história aí. Muda a minha vida para me poder entender. Amém? Nessas quartas-feiras sobre o avivamento, nós vamos experimentar um pouco sobre isso. E nesse mês de outubro eu quero te convidar para ser audacioso, para experimentar uma vitória de Deus na sua vida. Algo que está lá morto na sua vida, algo que você já desistiu, vai ser esse negócio aqui, parece que não tem jeito mais. Eu queria te convidar para você experimentar uma vitória de Deus, superar as limitações e experimentar uma vitória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. O Senhor é um Deus que não tem limites. O Senhor é um Deus eterno, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, excelso, magnífico, um Deus que nós não temos nem palavras para dizer, mas nós somos pequenos, Deus, mas quando o Senhor nos escolheu, o Senhor disse que nós seríamos filhos do Senhor e temos o direito e o poder de sermos chamados filhos desse Deus tão grandioso, tão poderoso. Então, se nós somos teus filhos, nós também podemos conquistar coisas grandiosas. O Senhor diz na tua palavra que nos levaria a lugares altos. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus dos vales, o Deus dos montes, e o Senhor levaria aqueles que são seus servos a lugares altos e lugares maravilhosos e poderosos. E nós queremos experimentar isso nesse mês de outubro, Senhor. Nós queremos experimentar isso no mês de outubro, experimentar isso nesse final de ano, para que no ano que vem nós entremos no ano com a vida nova, com uma experiência nova diante do Senhor, renovando a nossa fé. Ó Deus, aqueles que ainda estão limitados, que não querem crescer, ó Deus, em nome de Jesus, liberta-os das correntes que os limitam e levanta essas pessoas para a Tua presença. Ó Deus, mas hoje nós estamos aqui pedindo ao Senhor, em que essa semana ainda, o Senhor já nos mostre aquilo que nós estamos limitados, as correntes que nos prendem, ó Deus, as tradições que nos alagam e que ó Deus, nos levam para a lama, aquelas costumes que, ó Deus, ainda estão presos às nossas vidas, as práticas que levam-nos, ó Deus, a viver uma vida de culpa, uma vida de angústia, uma vida de pequenez. Em nome de Jesus, nos mostra isso para que podemos confessar, nos arrepender e largar isso para trás e vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Ó Pai, nós não queremos mais viver uma vida limitada, nós não queremos essa igreja mais limitada, nós queremos uma igreja que viva na amplitude, da plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa vida, o restante dessa semana, preparando o nosso coração, ó Deus, para estarmos no domingo de manhã e domingo à noite aqui, celebrando o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.